Bom dia, espero que estejam todos bem e protegidos. Como foram as discussões de ontem? Muitos trabalhos discutidos, não é mesmo? Sou a professora Mariana Guerra, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da UNB, diretora técnica e científica junto com o professor César Tiburcio. Trabalhamos muito para que vocês tenham um excelente evento. Esse é o nosso primeiro congresso 100% virtual. Debateremos contabilidade pública e teremos mais uma série de sessões paralelas com os trabalhos aprovados no 6º CCG UNB. A contabilidade pública será debatida em dois momentos. Já às 9h05, o Sr. Ian Carruthers apresentará as contribuições do regime de competência para as demonstrações financeiras dos entes públicos. Às 10h45, teremos mais uma série de sessões paralelas. Novamente, serão 8 salas simultâneas. Escolham suas salas e façam suas contribuições e comentários sobre os trabalhos apresentados. Às 11h35, pontualmente, teremos o segundo painel temático sobre contabilidade por competência e decisões no setor público. Às 12h35, nosso presidente de honra, professor Jorge Katsumi, fará o encerramento do evento. Tenham um ótimo dia, agradeço a todos pela presença e contem conosco. Good morning, and welcome to the third day of our conference. Today, we will be focusing on accounting, finance, and governance applied to public sector. My name is Ludmila Mello. I am professor at Accounting Division at University of Brasilia, and I have the honor to receive... E eu tenho a honra de receber como palestrante da nossa sessão o professor Ian Carruthers. E eu gostaria de pegar um momento e pedir para vocês ficarem em silêncio. O professor Carruthers se tornou presidente de comissão desde 1992 e como membro da comissão, ele fez um alinhamento entre as estatísticas e depois de fazer parte de uma comissão em 1999, ele falou sobre a transição do Reino Unido, em particular, liderando o Instituto de Contabilidade em 2006. O Instituto promove a melhoria em todos os serviços globais. Parcialmente, ele esteve envolvido em todas as atividades e, para escolher isso, o desenvolvimento de uma das partes de governança no setor público e também ele participou da Federação de Contabilidade. A nossa professora que vai apresentá-lo tem doutorado em contabilidade, ela supervisou diferentes estudantes na graduação e na pós-graduação da administração pública e ela é líder do Centro de Estudos nos Governos Locais. A sua pesquisa centra nos fundos de pensão e segurança pública. Ela faz parte do comitê regional responsável por suas entidades públicas em todas as áreas. Primeiro, eu gostaria de pedir muito obrigada em nome da nossa comissão. Nós começamos a ver uma demanda cada vez maior em transparência, especialmente nas entidades públicas. Então, para falar sobre essa informação, é bastante desafiador. E isso pode impactar a decisão de várias pessoas e qual que é o papel dos contadores para falar das contribuições e diferentes informações que são colocadas. Eu vou passar
para o Young Carruthers. Bom dia a todos. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Okay, it's working. Sim, está funcionando. Muito obrigada por essa apresentação. Obrigado pelo convite de participar nesse painel com vocês. Recentemente, quando eu recebi o convite de participar, eu fiquei muito feliz de conseguir participar com vocês. E o Brasil é um país muito importante em termos de progresso em governos por todo o mundo. Nós conseguimos ter bom apoio, tanto dos diferentes membros do comitê, assim como outros comitês do mundo inteiro. Então, o que eu gostaria de falar, em termos do que eu vou conseguir cobrir aqui, é dar um histórico do nosso comitê, como que nós conduzimos o nosso trabalho e também as diferentes tendências que são adotadas globalmente. Eu vou continuar e falar sobre diferentes modelos e como isso pode ser falado em diferentes áreas da governança e círculos públicos. Depois eu vou falar sobre como nós podemos levar isso para a parte de finanças e contabilidade. Eu também vou falar sobre as vantagens disso na mudança pública e a sustentabilidade e projetos. E, finalmente, eu vou falar da situação mais recente que nós vivemos em relação ao COVID-19 e algumas das coisas que nós temos feito para poder ajudar as pessoas em termos de conseguir avaliar os impactos em relação à pandemia. Em uma introdução, nós somos os únicos aqui a conseguir lidar com isso no setor público. E nós não estamos abrindo um padrão internacional sobre isso. Isso não quer dizer que, se quiserem usar o nosso padrão, tudo bem. Mas isso não deveria ser algo imposto. Temos a Federação de Contabilidade e as diferentes operações que nós conseguimos fazer, em 70 delas, e internacionalmente conseguimos lidar com diferentes assuntos no nosso comitê de contabilidade. Então, isso é em outra governança. Temos diferentes membros do comitê e também voluntários que são muito felizes em relação à participação de todos esses tipos de mudanças. Lógico que agora, durante os nossos eventos, nós não podemos viajar, mas em Toronto, nós temos 10 pessoas baseadas lá. Em relação a trabalho, não apenas nós temos esses padrões e diferenças técnicas de serviço de um lado para o outro, mas o Banco Europeu e a Comissão e o Sistema das Nações Unidas
e outras organizações, nós temos uma boa relação com o FACAL e essas redes internacionais. Então, eu fico muito feliz de contribuir com isso. Então, em relação à governança, os diferentes arranjos que foram feitos em 2015, temos o Comitê de Interesse, em que nós podemos falar sobre o que nós concordamos ou não, e o OECD, OCDE e outras organizações europeias participam desses arranjos. Então, estamos lidando com um processo bastante interessante. Temos consultores que ajudam também a nos dar auxílios. E algumas das coisas que nós fazemos são complementares quando nós desenvolvemos os nossos projetos. Isso é apenas para mostrar para vocês que esse é um conceito acadêmico, somos indivíduos em que temos a Patrícia Varela e podemos ajudar a Patrícia a entrar nesse comitê junto com o Ministério a parte de tesouros e de desenvolvimento do Brasil. Sempre temos uma ótima relação com esses setores. Também temos membros de todos os locais do mundo envolvidos nisso. E a contabilidade de competência para nós é muito importante. E estamos cada vez mais envolvidos com esse padrão pelo mundo. Em termos do nosso trabalho e programa de trabalho de 2019 a 2023, temos um programa extenso, incluindo Brasília, posso dizer, estou muito feliz com isso. Tanto o Tesouro e o CFC está nos ajudando com isso. A estratégia é implementando atender aos padrões globais diferentes e que deve cobrir os padrões do padrões nosso setor e também para promover o nosso trabalho setor profissional que está de nessa noção competência de pelo mundo qualidade de inteiro. competência Temos um grande internacionalmente. Nós temos incentivo contribuído para que fortalecer a consegue contabilidade financeira resolver global, a adoção pública globalmente. de Então, vou falar contabilidade de sobre competência por todo o a função mundo. da competência na Eu vou falar governança sobre isso na segunda sessão pública. Eu vou falar disso na da minha segunda sessão, palestra, mas é um mas princípio esse é um muito princípio útil e importante para o nosso muito trabalho. importante e norteador E para com relação a lucros o nosso públicos, esse trabalho. é um foco que está Eu aumentando, já então nós temos um mencionei o comitê que Comitê de foca nisso e ele é Contabilidade, reforçado mas também pela temos o consultoria, grupo de auxílio e de nosso grupo de consultoria. suporte, que pode entregar uma boa IPSAS padronização e tem guiar diretrizes realmente diferentes, todos os tem nossos diferentes trabalhos e diretrizes ao redor do mundo, implementações. e Então, isso trabalhamos inclui com trabalhar com jurisdições, jurisdições no sentido de promovendo promover o papel da contabilidade de competência no mercado e trabalhamos com trabalhando diferentes com organizações organizações para melhorar o em entendimento que do conseguimos que se faz com a governança. ter duas linhas de trabalho. E com relação aos for the public sector. So we very much have that perspective in mind. The board is very strongly committed to the fact that accrual reporting is necessary for strong public financial management.
we do have a cash basis standard, but the board's Nós temos um padrão que ficou bem claro para estabelecer os padrões do accrual. Normalmente, nós cobrimos 9 áreas. Quando você reconhece uma transação ou um demonstrativo, como você faz a abordagem da mensuração disso, do que é necessário em termos de publicização dessas informações. Então, nós vemos, de forma geral, em termos de desenvolvimento disso, o que é apropriado é que nós adotemos o mesmo tratamento para o setor público do que nós temos no setor privado, ou os padrões devem ser baseados nos outros padrões, nos padrões estabelecidos pelo pelo Conselho Mundial de Padrões Contábeis, de Normas Contábeis. Então, a terminologia, temos problemas às vezes com a terminologia, vou oferecer alguns exemplos para vocês para contextualizar. Vou falar sobre os processos de taxação, nós não temos o equivalente do setor privado, nós estamos desenvolvendo um padrão para isso sobre taxação, cobrança de impostos e benefícios sociais, etc. Esse é um outro exemplo do que nós fazemos no setor público. Através desse processo de desenvolvimento, nossos padrões não são justos. A IFRS oferece algumas diretrizes para o setor público. Nós publicamos notas regularmente, vocês podem ver a partir disso, que cerca de 1/3 dos nossos padrões são focados no setor público. Por que ele é diferente? Por que a contabilidade do setor público é diferente? Em um arcabouço conceitual que nós produzimos, publicamos em 2014, nós vemos que nós identificamos 6 áreas neste gráfico que vocês podem ver, que nós chamamos de transações de não câmbio. Por exemplo, pagamento de impostos ou população, como modo geral, recebe serviços, mas isso não tem a ver com tanto de impostos que são pagos. A contabilidade é importante porque isso é dinheiro público, é dinheiro de todos nós. Nós, como cidadãos, pagamos isso. Então, a contabilidade ela depende de orçamentos aprovados. Um foco a longo prazo para a contabilidade no setor público, então não fazemos contabilidade só do próximo ano, nós fazemos contabilidade a longo prazo e essas transações são incidentes sobre os impactos a longo prazo. Então, a questão, por exemplo, de aposentadorias ou outros tipos de pensões, e então isso traz as coisas para outra perspectiva. Isso tem a ver com características dos bens e dos ativos e passivos que nos ajudam a entender como isso serve ao público, o potencial de servir ao público, por exemplo, como a produção de hospitais, escolas, e que também podem gerar rendas, isso também oferece serviço ao público. E a questão das atividades em que o governo se envolve, como regulador, por exemplo, não necessariamente controla as atividades as quais regula. Então, esse é um dos desafios. E o uso das informações das informações macroeconômicas para estatísticas governamentais, e essa é outra área que vou mencionar daqui a pouco. Então, em termos dos objetivos gerais, dizemos que os objetivos não apenas para o processo decisório, como mencionamos antes para o setor privado, no setor público temos também os objetivos da accountability, que deve ser provida pelo governo à sua população, assim como bons serviços. E para demonstrar a accountability que seja boa, acreditamos que que nós precisamos fazer esse relatório na forma accrual, qual é a substância das transações que o governo tem se envolvido, tem feito, o que isso significa em termos de não apenas a posição financeira atual, mas também o futuro. Eu vou falar mais sobre isso já na terceira sessão desta palestra.
E sobre os nossos processos, em que nós usamos materiais e fontes, nós verificamos, temos que fazer algo diferente? Existe um padrão que nós estamos desenvolvendo atualmente, que seja baseado no FRS 5 atualmente, que esteja disponível, ou nós devemos descontinuar essa atividade, ou quando vemos que tem uma exposição ao público que seja relativamente curta, como o relatório, o rascunho 79, nós vemos que podemos fazer algumas modificações nesses relatórios, mas essencialmente ele se refere ao FRS 5. Se existe problemas no setor público, nós temos que determinar se devemos começar com um projeto novo com relação a benefícios sociais, por exemplo, ou nós podemos trabalhar com os documentos existentes. Então, vocês veem que a quantidade dos nossos projetos avalia bens materiais, equipamentos, mas com relação a receitas, as obrigações, nós avaliamos isso conforme o FRS, foi a base para essa avaliação, e fizemos modificações em terminologias, então, e assim por diante. Então, é um processo bastante claro que nós utilizamos. Nós normalmente temos um processo ao mesmo tempo que é aplicado em todos os projetos, que se trata de finanças de governança, então isso avalia se realmente esse tratamento das finanças está alinhado com os nossos padrões. Essencialmente, a contabilidade de base pode ser utilizada para as estatísticas governamentais, e isso é algo bastante importante, esse é um programa muito importante que estamos desenvolvendo, em termos do estabelecimento, processo de estabelecimento de padrões. O que se espera do ISB é que nós vamos desenvolver, é que será desenvolvido um projeto que criará esses processos, e nós esperamos, assim, de acordo com certos prazos de tempo, interagir com outros processos, com outros projetos e organizações, e assim por diante. Então, pode haver consulta pública, podemos explorar outros recursos, explorar essas questões, e haverá uma consulta pública. Em muitos casos, isso vai causar uma revisão preliminar com relação a como esse processo está sendo proposto. Então, nós vamos oferecer, se for um padrão que nós estamos utilizando no FRS, talvez nós façamos um rascunho nesse primeiro estágio e não passemos por consulta pública desse papel, desse artigo. Então, sempre vai ser um papel que vai ser publicizado, e nós esperamos comentários sobre esse artigo por parte do público, e aí sim nós fazemos um rascunho de exposição, que é um padrão de exposição, e o comitê acredita que essa solução seja útil para aquela determinada área, e assim continuaremos, exceto se houver alguma ressalva. Então, por exemplo, com relação aos nossos relatórios, rascunhos de exposição de receitas, eu fico feliz em informar que nós obtivemos entre 16 e 17 comentários em cada um dos rascunhos que fizemos. Isso foi muito bom e foi muito útil. Nós estamos finalizando o os padrões, o IPSAS e as diretrizes de recomendações contábeis. Então, nós muitas vezes temos que aplicar processos, nós temos critérios específicos para esses processos, e é muito importante que os participantes, os stakeholders, participem. E certamente nós vamos obter essa participação através da exposição de um rascunho no início do projeto, quando nós fazemos uma consulta sobre o projeto que estamos desenvolvendo. Então, o programa de trabalho do IPSAS, atualmente, eu mencionei para vocês como funciona o projeto, a receita, as consultas são finalizadas no início de novembro. Nosso padrão existente, 23, será intitulado Receitas, mas se trata de obrigações, e nós vamos falar sobre o padrão de ISB de receita com relação a obrigações, vai obedecer ao IRS 15. Então, com relação a despesas, elas são relacionadas aos os 2, nós temos o relatório e nós temos o rascunho em relação a despesas. Então, para você ver se nosso trabalho já foi publicado, eles são publicados em todo lugar, mas vocês vão ver se mais especificamente nos relatórios do FRS. Então, de leases, empréstimos,
ED 75, nós esperamos que seja aprovado pelo nosso comitê nas 2 próximas semanas. Nós temos um grupo de padrões bastante amplo em mensurações e heranças, infraestrutura, e isso vai trazer mudanças grandes para o nosso framework atual, nosso arcabouço atual. Nós já temos alguns, nós temos a aprovação do ED 79, que está alinhado com o FRSS, e se o comitê aprovar em dezembro, isso será publicado, e depois de finalização, e depois finalizados em março. Nós temos um projeto também importante em recursos naturais, especialmente importantes em países como Brasil e América Latina. Não existem padrões ainda nesse momento sobre isso, mas existe uma análise sobre a exploração de reservas minerais e nós vamos trazer isso para o nosso projeto também. Esse será o nosso próximo passo de alinhamento. Então, com todo esse trabalho acontecendo nesse momento, isso vai trazer mudanças importantes para os nossos padrões nos nossos próximos 2 anos, em que nós vamos finalizar esses projetos. E observando o foco desse diagrama aqui, quando você descer a página, você vai ver que o círculo aqui é onde nós já tomamos, já fizemos as mudanças terminológicas e estamos adequados aos padrões já para o setor público. E esse perfil é o perfil que nós temos no momento. Um terço do nosso material específico, isso vai aumentar para 40% nos próximos 2 anos. Então, essa é uma projeção para esse período de tempo, 2 anos. Como estamos trabalhando num programa amplo de mudanças dentro do IFRS, desde 2 anos atrás, trazendo IFRS 13, IFRS 15, IFRS 16, o cenário vai mudar bastante para o IFRS, para alinhamento. Isso que vemos no momento, no cenário atual, e através desse gráfico nós vemos as mudanças nos padrões que estamos tendo. Esse é o cenário nesse momento, e assim que vai aparecer em 2 anos. Então vocês podem ver que nós estamos trazendo essas mudanças do IFRS 13, 15 e 16. Muitas emendas consequenciais, então muitas mudanças que vão acontecer no setor público especificamente, mas também alinhados com as mudanças na literatura do FRSB. Expansions in the use of accrual around the world. And this is the picture as it was in 2018. So you can see Brazil there is cash transitioning to O accrual. Brasil tem aqui uma implementação muito importante em todos os níveis do setor público, e isso aconteceu em 2023. Então, houve uma grande diferença que aconteceu em diferentes países que utilizam a competência, vários países na América Latina e depois na África e na Ásia. Então, isso é verdadeiramente muito importante e nós vamos atualizar esses números até 2021, com projeções até 2030. E nós sabemos que na América Latina, por exemplo, nós temos esses números em 2018 e eles fizeram a sua transição baseada nisso. Então, passando para a segunda parte, nós temos que pegar essa área de competência para conseguir entender melhor como que ela funciona em cada país, e depois eu vou passar aqui, a maior parte do meu tempo eu vou ficar falando aqui sobre a contabilidade financeira pública do Reino Unido, foca exclusivamente no setor público, mas também promove diferentes organizações, diferentes federações de contabilidade e outras organizações de contabilidade profissionais. E também outras escolas de gestão, por exemplo. And the piece of work that I want to talk to you about is what we call our whole system approach to public financial management. And the idea about this is it's
It is E actually a é framework. importante entender como que esse painel funciona. E a nível federal, nós conseguimos verificar no Brasil e outros países diferentes características nesse sistema. E no lado gradual aqui da direita, conseguimos ver diferenças que ocorrem no sistema com esse tipo de abordagem. Não é apenas um elemento, são vários, e é um sistema estatístico. Então, nós podemos verificar uma ferramenta de avaliação muito precisa com isso, e todo o sistema pode ser entendido melhor assim. O demonstrativo por todo o mundo, pessoas de uma área ou de outra, entendem melhor dessa maneira. Então, tem que trabalhar de forma melhor do que apenas partes desse modelo. Então, vemos informações sobre competência por todo o modelo. Temos que entender todas as substâncias das transações, e tudo isso tem que ser muito entendido. Em termos do modelo, temos outros elementos, como o marco legal, as padronizações internacionais, para colocar os governos com um mecanismo de transparência, e esse tipo de entendimento pode ser entendido de uma forma muito específica, e é muito importante isso. E como que nós podemos desenvolver estratégias, atividades, como monitorar isso com o tempo e os processos que são colocados, os elementos internos dessa abordagem. Então, tudo isso opera de uma forma muito estreita, e entendendo cada um desses elementos, e se você alinhar isso, eu vou falar sobre isso em breve, vocês podem ver esses diferentes elementos também. E uma coisa importante é que não é apenas sobre o uso desses conceitos, mas realmente pensar sobre isso e como podemos resolver a gestão do setor público com isso. Então, esses são os 6 modelos que são muito importantes para que nós levemos em consideração. E depois, nesse trabalho, ele possui uma interface com a Federação Nacional de Contabilidade. É muito importante para a governança e também para andar junto com esses elementos sempre, porque nós chamamos isso de guia para o setor público de boa governança. Então, é um guia de boa governança para o setor público, já que vai estar trabalhando para o interesse público, e como diferenciar isso, sendo bastante claro sobre a organização disso, entendendo os resultados, sabendo se isso vai ser melhor com o tempo e se vai dar mais benefícios ou não para a sociedade. Então, aqui, indo para cima do diagrama que eu estou mostrando para vocês, temos algumas coisas que nós podemos resolver em relação aos serviços que nós fornecemos para a população, diretamente chegando a mudar os resultados. E temos uma organização, o design dessa organização nos dá habilidades de liderança muito importantes. Então, se você quiser olhar
para isso, por exemplo, e olhar para esse modelo e analisá-lo, nós também podemos entender toda a abordagem do sistema, que é bastante interativo, da entrega desse portal. E alinhando toda essa definição do setor público, nós conseguimos entender e encontrar melhores resultados para esse sistema de governança. É um princípio muito importante para a gestão de finanças públicas. Eu já falei do papel das informações de competência que podem fortalecer essas informações e dar mais sustentabilidade. Temos muitas vantagens em relação a isso. Esse é um diagrama muito importante porque não é apenas sobre pensar sobre a contabilidade, sim, sobre políticas e fundos, estatísticas e contabilidade. E juntando esses três assuntos, temos a competência e a estatística governamental. E esse tipo de gasto público tem que ser gerido utilizando esses parâmetros a nível de entidade internacional, regional, mercados financeiros, legislações, usuários e sociedade civil. E também isso é muito importante porque esses usuários da competência em fundo monetário e dessas agências é extremamente importante no sistema financeiro internacional e pode ser utilizado para propósitos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros bancos também. Por que competência? Quais são os benefícios disso? Eu vou dividir aqui em 3 estágios. Quando pensamos no passado, o que está acima da água, o que você pode ver e o que você não pode ver, como um iceberg. Comparando esse tipo de sistema, você consegue ter dados completos, tangíveis e intangíveis em relação a diferentes garantias, a níveis acima das PPPs e das garantias. Podemos ter um entendimento melhor do governo, por exemplo, e diferentes governos, os passivos e os ativos, são analisados de forma diferentes. Aqui temos uma visão geral, que significa que há um entendimento melhor do que aconteceu ano após ano, e temos decisões melhores do que do passado. A dívida pública vai ser diferente quando nós conseguimos entender todo esse cenário. Então, se eu puder dar para vocês aqui uma forma de balanço, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos essa comparação. Até o final de 2019, infelizmente agora muito mais por causa da pandemia, eu mencionei as pensões e as provisões para coisas o balanço patrimonial. Isso tudo foi muito importante, que você não teria de outra maneira. E equipamentos, investimentos, tudo isso está mencionado aqui. E é muito importante para a maior parte dos
das partes do governo, entender ativos e passivos dessa maneira. Se não, para o setor privado, nós temos isso mostrando que pode fechar vários negócios se não funcionar dessa maneira. Utilizamos diferentes figuras no Reino Unido e assim por diante. Esses são números reais do governo inglês. Nós temos as provisões que chegam a esses números de bilhões. Então, por contratos, é um número relativamente pequeno, mas temos outros ativos que podem ser medidos nas contas nacionais. Então, o que você tem em relação à performance? Nós temos como utilizar todos esses recursos do balanço patrimonial, temos o impacto de performance, ou você entende isso, ou você subsidia os diferentes números que você tem. Então, é muito importante você ter uma performance financeira atual para poder ser cada vez mais fácil de entender quais foram os gastos do governo, qual que é o nível de taxação que nós podemos analisar. Se nós mostrarmos a diferença de déficit de um ano para o outro, e números como a depreciação e diferenças que existem entre um lado e o outro, o financiamento acontece sendo impactante o imposto devido que as pessoas deveriam enviar para o governo e o governo coletar. Quais são os impactos no futuro em relação a isso? Se você basear isso numa análise geral, você pode entender que o que vai acontecer em relação a todos esse setor público e os fundos, você vai começar a entender a nível global e verificar o nível demográfico, como a população envelhece e se isso é sustentável ou não. Para Nós temos informações ricas que podem ser projetadas com base no balanço. Então, vamos observar isso conceitualmente. O que esse diagrama mostra é que os fluxos de caixa passados à esquerda, os futuros do lado direito, e os que estão entrando e os saindo, receita entrando e saindo, fluxo entrando e saindo. Então, isso é o que você obtém com os números atuais de IFS, as finanças estatísticas do governo, são fluxo de caixa saindo, e isso afeta a forma como contabilizamos os ativos. Com a contabilidade de competência, nós podemos avaliar as receitas futuras, o fluxo de caixa futuros e os passivos que vão resultar nos fluxos de caixa vazantes, digamos. E aqui nós podemos ver também os recursos esperados a serem realizados no futuro. Então, em termos de impostos, especificamente, uma das principais diferenças em termos de balanças governamentais é que o governo tem direito a reter impostos. Então, as pessoas dizem que vocês deveriam contabilizar isso no balanço, mas isso é futuro, esses recursos ainda não estão controlados. Então, o governo tem o direito a recolher impostos, mas ainda não estão na contabilidade.
Isso é inconveniente se as pessoas disserem, mas você pode equilibrar seus balanços se você colocar receitas futuras de impostos, mas sim, você também vai ter que gastar dinheiro. Então, essa caixinha é de obrigações esperadas. Esperamos isso, receber isso no futuro e também prover serviços, obrigações como saúde, educação, etc. Então, não apenas podemos colocar as referências de futuros impostos no balanço, isso também tem que entrar aqui nas obrigações. Então, eu vou agora para a sessão final, que é para falar sobre sustentabilidade e impactos do Covid, sobre as finanças públicas. Então, se eu observar este gráfico, esse é um gráfico que foi produzido pelos auditores independentes no Reino Unido, e todo ano eles fazem projeções para 50 anos no futuro, sobre as finanças públicas do Reino Unido, com base nas projeções atuais e, de forma muito importante, com base nos balanços públicos, aquele buraco, naquela lacuna que eu mencionei para vocês. Então, se vocês olharem esse relatório, eles observam os balanços públicos muito cautelosamente e veem, analisam quais são as expectativas e os resultados esperados. Então, quando eles fazem essa projeção, baseado nas políticas atuais, e o que esse gráfico mostra é que dentro de uma projeção de 50 anos, nós esperamos, o que nós esperamos de despesas, o que isso vai significar em termos de aumento de dívidas. Então, você vê que se você começar aqui a ver a linha verde está subindo, o governo progressivamente está gastando mais nos últimos anos, e as primeiras 3 linhas são pré-Covid, projeções pré-Covid, e a linha acima é o cenário de qual será o impacto, a linha roxa continua, qual será o cenário, na no nos balanços públicos até julho deste ano. Então nós estamos experimentando algum cenário diferente desde março no Reino Unido, infelizmente, mas se vocês olharem a projeção para março de 2020, isso foi realmente por causa da pandemia, foi isso que aconteceu. Então, no futuro, nós vamos ter um aumento significativo nessa curva, e isso vai aumentar cada vez mais. Infelizmente, esse é um assunto importante, e o que isso significa é que é necessário que o governo tome decisões para corrigir esse caminho, essa projeção para o futuro, melhorar a projeção para o futuro. Então, com relação às projeções dos balanços, a gente não tem as projeções nesse momento, mas olhando os impactos passados, recentes, com relação à crise financeira da dívida pública do Reino Unido. No Reino Unido nós tínhamos muitos bancos grandes, o Banco da Escócia, o Banco NatWest, o banco e, por exemplo, esses 2 que eram essencialmente nacionalistas e tiveram essa abordagem nacionalista para lidar com a crise bancária. E o balanço do Reino Unido explodiu em ambos os sentidos, não apenas dos ativos, mas dos passivos. Então vocês podem ver que o balanço agora começou a diminuir nos 2 lados, nos 2 sentidos. E com termos de custos agora, gastos do governo, os gastos que o governo teve que fazer, vocês podem ver que esse valor baixou ao longo desse período, e essa é a linha negra, a linha preta que está descendo, uma curva descendente, e vocês podem que qual será o impacto da pandemia. Nós não podemos saber exatamente como vai ser, mas podemos fazer uma projeção de dívidas, mostrando que tudo isso vai fazer com que o governo fique com uma dívida líquida muito pior. Não vai haver, um aumento de ativos nesse sentido, os ativos vão diminuir também. Então, em termos de relatórios financeiros, quais são as vantagens da contabilidade de competência? Bem, alguns algumas das iniciativas internacionais principais de 2020 foram suspensas. Isso foi, uma suspensão também do pagamento de dívidas e de forma a permitir que os países pudessem gastar o que pudessem em oferecer serviços para diminuir os efeitos da pandemia. Isso não é reconhecido nas finanças, nas estatísticas financeiras do governo, mas isso sim, reflete
o padrão 9 do FRS. Então, nós temos as perdas esperadas com empréstimos, nós temos o subsídio de empréstimos concessionários, não no valor nominal, nós temos o impacto do reescalonamento de dívidas, reagendamento e de taxas de juros também, enfim. Então, nós também observamos os impactos de outras intervenções que estão acontecendo. E nós temos, por exemplo, o apoio do governo a empresas em muitos países. Isso é dinheiro que sai, e nós temos as receitas de impostos sendo atrasadas, e então isso está sendo garantido pelo governo, no sentido de que o governo está usando os seus balanços para apoiar essas despesas, não necessariamente para apoiar as despesas em si, mas para apoiar esse processo que está acontecendo. E os bancos centrais estão tentando facilitar a impressão de moeda, e então nós deveríamos estar consolidando os bancos centrais? Essa é uma questão importante a responder. Então, eu vou fazer nós temos uma seção de perguntas e respostas no nosso website, se vocês quiserem entrar lá, tem muitas perguntas, e nós temos muitos rascunhos sendo expostos lá para a consultoria, e tem explicações sobre como as pessoas podem utilizar esses métodos propostos para facilitar certas transações que estão acontecendo em termos de lidar com os efeitos da pandemia. E então, dessa forma, nós temos um setor no website que trata dessas perguntas e respostas. A nossa terceira iniciativa foi trabalhar com o IFAC para preparar essa ferramenta de avaliação de intervenções. É uma planilha, basicamente, que ajuda você a trabalhar com a os impactos incrementais da pandemia desculpa, das intervenções com relação à pandemia. Então, as pessoas pensam que: os governos têm que gastar dinheiro e podem usar seus balanços, mas a chave disto é o impacto incremental da pandemia, que necessariamente tem que ser feito a contabilidade de competência para analisar isso. Então, isso mostra que isso tem um efeito em diferentes países, diferentes regiões. Isso é algo importante que precisa ser feito agora. E claramente, para você conseguir entender tudo, você precisa implementar a contabilidade de competência, mas o Brasil pode utilizar, vocês já estão nesse caminho de implementação da contabilidade de competência, e é importante que o país faça isso logo. Nós temos países que ainda não estão nesse processo de transição, alguns que já estão nesse processo. Então, isso permite que nós possamos utilizar informações mais ricas, mais complexas. Isso é muito importante em termos de gestão de finanças públicas, para tomar as decisões corretas, ter as informações corretas para melhorar as decisões, e também responsabilizar as pessoas pelas informações prestadas e trabalhadas. Então, isso não é uma questão apenas de informação contábil, mas também dos benefícios da implementação da contabilidade de competência para diferentes objetivos, estatísticas. Então, os governos estão utilizando isso para estatísticas macroeconômicas. Isso permite que o governo possa envolver a sociedade civil e organizações internacionais. Esse é o benefício da contabilidade de competência para a gestão pública. Então, eu vou deixar a vocês agora com o nosso contato, o nosso website, e vou interromper o compartilhamento de tela e voltar a palavra para vocês. Muito obrigado, senhor Carotas. Eu gostaria de informar a nosso público que o chat está disponível, então me diga se vocês têm perguntas ou comentários, e agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Diana Lima. Professora Diana? Professora Diana. Mr. Kahoot, Ian Cahooters, it's Senhor an Ian honor Cahooters, é um prazer, uma honra to discuss with you discutir about com você public sobre sector accounting. a contabilidade a contabilidade do setor público.
I wish you knew that our undergraduate and postgraduate students Eu are in our tenho que audience and on behalf de agradecer ao senhor em nome dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação presentes no público, of Universidade de Brasília. em nome It's da an Universidade de unique Brasília. opportunity of Agradecemos a oportunidade de tê-lo, an unique opportunity the accounting debate essa oportunidade única de page. discutir com o senhor a contabilidade do setor público. Referring to your presentation, Em relação à sua apresentação, senhor, and em as a relação aos projetos, country, we have our specific como um país continental, nós temos características específicas que fazem parte da nossa contabilidade. Nós somos o único país no mundo com um governo central e no Distrito Federal, 26 estados e mais de 6.000 municípios. A maior parte deles, muito pequenos, são governos pequenos. Mas, porque nós estamos muito interessados neste Ipsas Project, no projeto Ipsas, nós gostaríamos de saber como esse projeto tem sido desenvolvido no IPSASB. Mr. Ian Carruthers, can you hear us? Senhor Yep. Carruthers, você pode nos ouvir? Sim. Obrigado pela pergunta. Eu acho que você está certo. É uma questão importante, a aplicabilidade de IPSAS a entidades menores. O que nós não temos no momento é o equivalente aos ISBs, IFRS 4, SMS, padrões, esses padrões todos. Então, tem havido bastante interesse nisso, você está certa. No entanto, nós temos feito alguns estudos iniciais, mas ainda não tivemos espaço e tempo para desenvolver os padrões para o setor público. Então, vai haver uma oportunidade para, durante o próximo ano, nós formalmente fazermos consulta pública sobre os projetos que nós vamos incluir no nosso trabalho, nosso programa de trabalho, para essencialmente começarmos em 2022, no início de 2022. E há muitos projetos, e esse foi um deles, as pessoas como chamam caleco ali, como você disse, então, esse foi um dos projetos que não ganharam tanto apoio quanto o projeto sobre recursos naturais, mas que está na nossa lista de projetos em potencial para desenvolvermos, e eu pessoalmente acredito que quando nós temos esses projetos grandes, quando nós conseguimos resolver os projetos grandes, é provável que nós vamos tratar dessa questão que a senhora levantou, porque existem entidades pequenas em todo o mundo que realmente poderiam se beneficiar da contabilidade de competência. Agora, com relação aos padrões, tem muita coisa a ser utilizada, a ser aplicada, e provavelmente não precisa ser aplicada às organizações mais simples e menores. Então, acredito que poderia ser um projeto bem valioso daqui para frente. Eu acredito que o desafio da sua implementação ainda é a questão o fato de que essas organizações, mesmo que sejam pequenas, ainda são grandes em comparação com muitas empresas. Então, elas estão oferecendo serviços públicos e aumentando impostos, coletando impostos. Então, a questão é quanto você consegue reduzir em termos de complexidade dos requerimentos sem diminuir a transparência com a accountability para a população. Então, algumas questões um pouco delicadas, né, complicadinhas, mas eu acho que nós vamos ter bastante apoio quando nós fizermos essa consulta no ano que vem. E espero que nós tenhamos várias mesas redondas, eu espero que tenhamos uma, espero aqui no Brasil, na América Latina. Aqui no Brasil, onde nós tivemos a última, eu gostaria muito que isso fosse discutido aqui. Thank you, Ian. This process is very important for us. Realmente, isso é muito importante. Ian, muito obrigada. Então, em relação à pandemia, nós vimos um grande impacto na economia em diferentes locais do mundo. E no Brasil,
houve algumas coisas que foram implementadas no setor público para essa correspondência. Então, você já descobriu como a pandemia do Covid poderia impactar nesses projetos que estão em desenvolvimento? Se houver alguma tendência que poderia ser adotada pelos governos que são afetados pelo Covid-19, esse processo seria bastante interessante. Como que se poderia continuar sendo implementado? Um dos desafios, por isso que nós fizemos essa intervenção do Covid, realmente demora muito tempo para conseguirmos implementar esse sistema, conseguir os dados da competência. Então, a grande pergunta que fomos grandes mudanças é bastante simples entender o que estava acontecendo no mundo e sabíamos que os governos que têm mais entendimento, mais informações, logicamente que eles têm muito mais formas de lidar com os recursos e mandar para as empresas que não estão conseguindo, e também podem ser ajudadas, por exemplo, atrasando o tempo de cobrança dos impostos ou garantindo outras formas para não impactar tanto a economia. Então, eu acredito mesmo com os balanços patrimoniais, é importante e mostramos aqui também conseguimos entender que o último padrão seria a transferência de despesas. Esse seria um novo local em que o governo transferiria os recursos federais para nível estadual e outros níveis ainda menores. Eu acredito que podemos consultar isso na verdade, tem até uma data, fevereiro vamos começar a pensar sobre isso, levar isso mais a sério, mas como que nós podemos pensar a respeito disso? Vai ter um guia, com certeza, para vocês conseguirem utilizar e o mundo inteiro também. Estamos ouvindo as pessoas, mas ninguém falou que os guias têm grandes lacunas. É mais em relação a como podemos utilizar em cada um dos momentos. As pessoas estão respondendo de forma bastante rápida a isso, e isso tem sido bastante eficaz. Estamos muito felizes com isso. Então, é isso que nós estamos tentando fazer. E conseguir incluir isso na análise da pandemia, incluir isso nos exemplos. Obrigada, Ian. Temos algumas outras perguntas do público. A primeira, da professora Lidiane Dias. Ela diz, como você, sendo líder na adoção dos grandes padronizações no setor público, em relação à mudança de visão, como que você poderia levar isso em consideração? Como você acha que isso pode fazer uma grande mudança? Eu acho que o mais importante aqui em relação a esse assunto é como utilizar isso, e isso significa que você precisa ter sistema de informação mais robusto, e você tem que conseguir fazer com que as pessoas entendam essas informações. Eu acredito que essa seja uma mudança na cultura, e eu acho que isso é o que mais demora a ser feito.
O que eu vi pela minha experiência no Reino Unido, e nós vemos isso pelo mundo inteiro, em termos de utilizar e interpretar uma informação, existe a profissão do contador, justamente porque você consegue ter uma informação mais rica e as pessoas precisam entender isso e interpretar isso. Eu acredito que é isso que expande o nível profissional das pessoas, as pessoas conseguem entender melhor como interpretar essas informações, mas também não é apenas sobre os contadores fornecendo a informação, mas os gestores e administradores entendendo também o que significa e estando pronto para poder conversar com os contadores no que é chamado de contador no fundo de quintal. Esses tipos de decisões que são feitas, tanto por oficiais quanto por ministros, é exatamente aí que nós temos que fazer a mudança e qualificar realmente os diferentes ministros e equipes. E isso demora, então, para nós mudarmos a cultura dos oficiais, mas também conseguir dar algumas mudanças para a maior parte dessas pessoas. Isso vem de ser capaz de receber essas informações e interpretá-las da forma correta. Então, acredito que, mesmo agora, estamos utilizando várias metodologias, talvez o que mais usamos em alguns anos são os processos de melhor capitalização, e aí que estão os benefícios. E esses são os nossos desafios enfrentados diariamente. Sim, muito obrigada. Eu tenho outras perguntas aqui também, com a Patrícia Varela. Ela diz: muito obrigada, Ian, pela sua apresentação incrível. Eu gostaria de dizer que, para mim, é uma honra trabalhar com você como membro do comitê. Temos vários desafios para conseguir superar. Muito obrigada por nos ajudar tanto. Quais são as contribuições em relação à comunidade para conseguir mudar tudo isso? Muito obrigada, Patrícia. Essa é uma ótima pergunta. E eu diria, muito obrigado por todas as mudanças que você tem feito. Eu acho que qualquer pessoa que já ouviu as nossas reuniões anteriormente, estamos no YouTube quando essas reuniões acontecem. Eu acho que, particularmente, nós temos grandes contribuições em medidas no momento. E isso é um projeto muito importante. Estamos tentando casar as ideias particulares nas ideias grandiosas. Então, acredito que nesse ponto temos uma grande contribuição a ser feita a nível teórico em relação ao que nós fazemos. Há uma contribuição direta e nós somos bastante felizes em relação a isso. Temos um acadêmico, Andreas, que formou com esse grande apoio dele, de diferentes membros, um grupo de conselho que vai dar ainda mais liga para o nosso grupo acadêmico. E, como experimento, nós pegamos diferentes tópicos na nossa última consulta e as apresentações dos balanços patrimoniais são muito importantes. Então, nós fizemos uma grande reunião para poder lidar com esses tópicos, o que iria levar, se você pensar no projeto e de consulta, nós temos um grande grupo de pesquisa revisando diferentes sucessos e padronizações
E temos diferentes papéis que a academia e a área acadêmica pode aprender bastante. Não estamos muito claros em relação a isso, mas há várias formas que nós podemos nos ligar para conseguir resolver essa situação. Temos um diálogo que pode acontecer com o comitê e estamos muito animados com isso. A Patrícia e seus colegas do comitê fizeram uma ótima contribuição. Então, muito obrigada por isso. Muito obrigada. Temos várias perguntas sobre recursos naturais, porque em 2020 tem um documento que foi colocado em relação à mudança climática, além dessa publicação não sendo feita por uma autoridade, nem uma interpretação oficial. Como que podemos lidar com isso em relação às nossas publicações? Porque o professor Sérgio Nazaré, da nossa universidade, diz: os economistas gastam muito tempo investindo grande parte do tempo nas padronizações. A grande padronização que existe e os seus resultados demonstram que as empresas contribuem com a sociedade e adotam uma grande governança e princípios. Então, se o governo quiser, por exemplo, adotar ESG, nós conseguimos mudar esse princípio? É um tópico muito importante realmente, porque o setor público é muito importante e a maior parte dos economistas podem entender isso como sendo 25% do PIB e o impacto do setor público na mudança climática é gigantesca. E eu acho que, obviamente, para os ODS, conseguimos nos engajar mais e, logicamente, as informações para a mudança de paradigma ficam cada vez mais importantes. E é muito difícil quando você faz parte desse comitê. Somos muito pequenos em relação ao ISB, mas como nós podemos desenvolver algo único? Temos vários desafios e temos guias em relação à sustentabilidade, performance, que é relevante. Mas a pergunta seria: teríamos que ter algum tipo de guia mais específico? Sim, com certeza. Com a estratégia que nós já temos, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos para entender o que está acontecendo no setor privado, eu acho que na maior parte dos casos é aplicável em diferentes setores, como eu já mencionei, mas quando nós estávamos discutindo os conceitos, eu acho que o termo capital é bastante difícil de ser comentado, mas é relevante. Então, eu acho que a grande pergunta seria: como podemos lidar com esse debate? Temos diferentes formas de lidar com isso. Então, o GRI e outros relatórios também podem ser utilizados e há diferentes consultas para poder entender se o ISB poderia lidar com todos esses assuntos e anunciar, por exemplo, uma junção dos dois
institutos. Eu acho que nos próximos anos temos que tentar não mostrar algo diferente para o setor, mas tentar ajudar com o que já existe em termos do ciclo financeiro. E eu acho que essa é uma visão pessoal. O IRS tem uma visão muito clara em relação a todos os capitais que são muito importantes. E isso vem com o que nós já havíamos falado em relação ao foco na entrega, qual é a contribuição em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que é incrível. Isso pode ser feito em diferentes espaços, é uma pergunta em relação ao que temos que fazer, mas também como isso pode ser levado a diferentes esferas também. Ok. Nós temos mais uma pergunta sobre a mensuração de custos. Eu vou contextualizar. No Brasil, nós temos alguma experiência em mensuração de custos, especialmente do Tesouro Nacional, cujo objetivo é promover a gestão de custos, e nós podemos classificar como excepcionais ou médios. Isso é para influenciar a accountability e a governança. Como você vê esses esforços ao longo do mundo, e você poderia compartilhar conosco alguns exemplos de algumas experiências? Eu acho que a informação customizada é muito importante, especialmente durante o tempo em que trabalhei no Tesouro Nacional inglês, do Reino Unido. Então, nós trazíamos uma série de informações necessárias para os objetivos de output, de resultados, então nós tínhamos que ligar os resultados com os dados financeiros. Então, aí é que a elaboração de custos, previsão de custos é muito importante, e eu sei, pelas interações que nós temos tido, quanto isso é importante no Brasil. E do nosso ponto de vista, isso, como comitê, é algo que nós vemos como uma questão de abordagem de gestão, mais que contábil. Mas tem fatores que foram estudados sobre como fazer essa mudança, e eu acho que estão no website do IFAC. Nessa área, no momento, eu diria que o Brasil é um dos países que estão liderando essa iniciativa. Existem alguns exemplos em todo o mundo. Eu sei que, por exemplo, Nova Zelândia já fez isso, mas é uma daquelas coisas em que o Brasil realmente está fazendo essa ligação com as reformas em finanças públicas. E eu gostaria de encorajar o governo a fazer estudos de caso, promover esse tipo de pesquisa. E eu sei que tem um diálogo muito bom acontecendo com o resto da América Latina nesse momento, então eu acredito que focar nesse estudo, nesse trabalho é interessante nesse momento. E nós estamos bastante animados para trabalhar com o IFAC, traduzir essa informação para a contabilidade de competência, trazendo a nossa experiência, fazendo ela mais disponível para os países da América do Sul. E se nós pudermos, vocês podem já obter alguma informação no site do IFAC sobre o Brasil. E eu teria muito interesse em melhorar as informações nesse website. Então, acho que isso seria muito bem-vindo, porque eu já acredito que vocês estão fazendo um trabalho muito bom e gostaria que isso fosse compartilhado. Obrigado, Grant. Eu acho que nós temos tempo para algumas perguntas. A próxima é sobre estatística financeira. Então, as estatísticas do governo são utilizadas por entidades do setor público. No entanto, essas estatísticas fiscais têm algumas diferenças pessoais quando são comparadas ao IPSAS. Então, quais são as recomendações para fazermos a harmonização? Sim, concordo com você.
existem diferenças conceituais entre o IPSAS e as estatísticas financeiras do governo. Ou então, eu acho que é um é uma dúvida aí se são questões conceituais ou questões práticas. A diferença é que, realmente é uma questão do foco do IPSAS ser, demonstrativos financeiros para entidades, consolidadas do governo, enquanto as estatísticas financeiras observam setores da economia. E isso dá diferenças em perspectiva e restrições também. O IFS, por exemplo, não oferece provisões, por exemplo, e há restrições, se eu observar os instrumentos financeiros, eu mencionei a diferença entre o modelo de expectativa de crédito no IPSAS e o IGFS vai dar baixa em uma dívida apenas quando ela está legalmente já foi dado baixa legalmente, e não faria um reagendamento de pagamento ou nada disso. Então, sim, existem algumas diferenças. Eu passo muito tempo fazendo os estudos sobre as contas do governo para melhorar a gestão fiscal. Eu tenho sido, nos últimos 20 anos, um proponente forte sobre qualquer possível uso para melhorar os relatórios e as estatísticas macroeconômicas. Então, eu tentei implementar isso no Tesouro do Reino Unido. Nós conseguimos fazer, nós temos todas as informações sobre gastos, informações utilizadas para a contabilidade financeira e para as estatísticas e assim por diante. Em termos de o que o IPSAB está fazendo, nós publicamos relatórios ao longo dos últimos anos em que identificamos as diferenças, onde estão essas diferenças, e nós trabalhamos com o FMI e o Eurostat, para estabelecer os padrões para a Europa, bastante, fizemos muito trabalho, para identificar áreas em que podíamos mudar as diretrizes, ou de onde eles podiam mudar as diretrizes para eliminar diferenças. Nós temos algumas oportunidades ainda nos próximos 2 anos, porque as estatísticas, os arcabouços estatísticos internacionais estão sendo reabertos, mais uma vez, com uma atualização que vai ser feita em 2025, então o sistema de contas nacionais, o manual de balanços e pagamentos, então isso é uma oportunidade para conseguir que algumas diferenças conceituais mudem, mas também estamos forçando ativamente o FMI, pressionando para que eles escrevam uma resposta a essa estratégia. Nós estamos pedindo para eles, nós realmente precisamos que vocês trabalhem conosco, porque nós vamos, publicar notas, como nós sempre fazemos, mostrando essas diferenças e mostrando quais delas nós acreditamos que precisam de esclarecimento. No manual do GFS, por exemplo, isso permitiria que, o manual fosse utilizado pelo IGFS. E para mudar por exemplo, nós temos um projeto de mensuração, isso realmente ajudaria a clarificar, esclarecer a questão dos Between the two. So I would say, we've done the conceptual então eu work. diria que nós fizemos o trabalho conceitual, nós vamos publicar essas notas em março, acredito eu, e acredito que nesse momento, é por isso que eu estou realmente pressionando o FMI, eles sabem disso, porque nós tivemos uma reunião bem pesada com eles na segunda-feira. Nós estamos tentando obter deles esses esclarecimentos para remover essas diferenças, porque os dados financeiros deles vêm de contas do setor público ou do setor privado, mas não importa de onde venham essas contas, eles têm que utilizar dados, adicionais, pesquisas adicionais, e isso significa custos adicionais em preparar isso, e podem acabar sendo dados inferiores aos dados das pesquisas. Então, quando eu falo que eu estou pressionando, bom, eu sou o presidente aqui para até 2024 e eu sou, bastante apaixonado por essa área, e eu vou fazer pressão para que nós possamos progredir nesse aspecto nos próximos anos. Muito obrigada. Nós temos
Mais uma pergunta do professor Paulo Lustosa, da nossa divisão de contabilidade. Ele disse: Olá, Ian, grande palestra sua. Muito obrigada, parabéns. Nós estamos vendendo para o mercado com base na contabilidade de competência. O governo está vendendo para o setor privado. Como nós podemos utilizar essa contabilidade de competência para contabilidade? Pede desculpas, não foi possível acompanhar a oradora. Bom, nós precisamos definir qual o imposto correto. A pergunta é se a sustentabilidade e a contabilização das despesas e receitas estão sendo colocadas nos relatórios. Os relatórios financeiros estão demonstrando apenas o que aconteceu como déficit. Então, da perspectiva do governo, muitas vezes, se nós falamos sobre o governo federal, existe uma diferença entre a autoridade que coleta impostos e onde o dinheiro realmente é investido. Então, a autoridade central de coleta vai trazer o dinheiro para dentro, vai para o Tesouro Público, depois vai sair para as organizações, as entidades. Então, isso não é uma relação direta, como é uma relação que existe no setor privado entre um provedor de serviços que vai contabilizar os custos e emitir a nota, o orçamento. Então, é um processo bem diferente no governo, se vocês quiserem considerar assim. Então, eu acho que é aí que precisamos de informações melhores, porque os governos têm que entender, precisam entender o que as receitas dos impostos vêm para fazer e o que pode ser feito, o que vai acontecer em termos de como esse dinheiro é gasto, aplicado. E ele precisa ser aplicado o melhor possível. Então, a questão de como o governo é aplicado é muito importante. E isso é algo que os parlamentos também têm que decidir. Então, é uma relação complexa, menos direta, mas isso já significa que você precisa da contabilidade de competência, você precisa de dados consolidados para trazer todos os elementos e analisar qual é a posição. Então, saber se o governo está gastando dentro dos seus meios ou está fazendo dívidas para manter despesas básicas diárias, cotidianas. Então, é uma posição difícil. Ou deveria investir em capital, que é uma posição completamente diferente. Então, eu acho que nós precisamos de informação de qualidade para tomar esse tipo de decisão, não apenas de dinheiro, porque a longo prazo, ter dinheiro não vai te ajudar. Você precisa de contabilidade de competência para ajudar nas decisões. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. O professor César Tiburcio, da universidade, ele pergunta: Jacob Salk acredita que bons contadores podem salvar o mundo. Ele fez uma associação entre a qualidade da contabilidade e o desenvolvimento dos países. Você acredita nessa associação? Sim, eu gosto dessa citação. Eu vou dizer, Jacob Solis é uma figuraça e realmente ele é um grande advogado do accrual. Nós já pedimos para ele palestrar em várias ocasiões e ele realmente falou na no nosso último fórum para avaliação de demonstrativos no Canadá, e ele é uma inspiração. Vocês podem ver, sim, ele estuda muitos países diferentes, o Medici na Itália e assim, o Luís XIV na França, ele realmente faz argumentos muito interessantes. Se eu traduzir isso para os parlamentos atuais, nós podemos ver países que realmente administram suas finanças muito melhor que outros, e o exemplo é que a Nova Zelândia, em que eles tiveram uma situação muito difícil nos anos 90. Eles fizeram muitas reformas no setor público, inclusive trazendo para a prática contabilidade de competência. Então, o setor público, lá, podemos dizer que ele é bem conduzido, ele é bem gerido. E eu sei o que acontece, eles podem pensar muito mais, muito melhor. Se você analisar como eles lidam com o tesouro público, eles têm uma compreensão muito melhor do que é possível e de como gerir os serviços públicos.
eles têm essa noção melhor do que em qualquer outro país. Então, os políticos precisam entender as decisões que eles estão tomando, precisam ser responsáveis por isso, e a única forma deles serem responsáveis é se eles tiverem boas contas, boa contabilidade, bons contadores, e é isso que é esse nesse ponto que estamos chegando. Nós temos que ter padrões contábeis de alta qualidade, e saber qual é a jurisdição de cada um, para que os políticos saibam que eles são responsáveis, e eles são hã, e que existem coisas boas acontecendo, as pessoas sabem que existem coisas boas acontecendo, as coisas muitas vezes não estão funcionando, mas eh, sim, eu acredito que a contabilidade, de qualidade é necessária, nós vamos contribuir para a sociedade, para o mundo, mas nós precisamos de coisas mais amplas. Nós precisamos de informações para utilizar, no ajudar a fazer o desenvolvimento sustentável. Enfim, nós queremos ajudar em tudo isso. Certo. Nós estamos chegando ao final de nossa sessão, nós ainda estamos recebendo muitas perguntas ainda, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Você gostaria de fazer algum comentário final? Yeah, I mean, well, I would reflect on the fact Eu that sim, eu gostaria de refletir sobre o fato de que é uma pena que nós não temos mais tempo para essa conversa, porque acredito que a profissão no Brasil, que vocês estão fazendo em termos de contribuição para melhorar a gestão pública dos seus recursos públicos, eu acho que é incrível o que vocês têm feito, e eu realmente estou muito satisfeito por termos ligações diretas, contato direto com o comitê do Ipsos, Leonardo, que é um ex-membro do comitê. Eu espero que nós possamos continuar com isso, porque vocês têm um modelo excelente no Brasil para implementar as reformas do accrual, e eu realmente gostaria de ver essas reformas implementadas nos próximos anos. E eu acho que vocês têm muitas experiências excelentes para compartilhar. Eu acho que nós já discutimos a questão de custeamento, mas, em outras áreas também, e eu estou feliz por ter podido contribuir para o seu evento, e eu gostaria de encorajá-lo a continuar contribuindo com o comitê. Espero que nós tenhamos muitas respostas do Brasil às nossas pesquisas expostas para a consulta pública. Por favor, continue contribuindo. E eu gostaria muito de ser capaz de voltar ao Brasil fisicamente em breve, quando nós pudermos viajar, mas é muito bom estar aqui neste evento, participando, e estou muito animado para continuar com essa conversa. Muito obrigado por hoje e muito obrigado por todas as ótimas perguntas. Muito obrigado por compartilhar esse seu conhecimento conosco sobre esse assunto, e muito obrigada, professora Diana, por suas contribuições. Foi um prazer moderar esta palestra. Muito obrigada aos organizadores por me darem essa oportunidade, e eu gostaria de convidar todos a ficarem conosco para o painel seguinte, que vai ser dado por Dora Milhões, do Tesouro Nacional, e Patrícia Varela, da Universidade de São Paulo, também os membros do IPSAS. Eu espero que vocês gostem da conferência. Muito obrigada, boa sorte.